Olá a todos, esse é um conjunto de 12 aulas em que estamos tratando o assunto de radiciação. Essa é a videoaula 5, onde vamos resolver alguns exercícios utilizando as propriedades dos radicais. Então, vamos começar? Bom, nesse vídeo nós vamos utilizar as propriedades dos radicais para resolver alguns exercícios. Então, esse primeiro exercício nós vamos utilizar a propriedade 1, que diz o seguinte, que se eu tenho a raiz enésima de a elevado a n, ela vai resultar no próprio número a. Então, vamos lá. Exercício 1. Calcule o valor das seguintes raízes. Letra A. Raiz quadrada de 400. Então, primeiramente, vamos fatorar o 400. Fatorando em fatores primos, eu tenho 400, que dá para dividir por 2, que fica 200, que dá para dividir por 2, que fica 100, que dá para dividir por 2, que fica 50, que dá para dividir por 2, que fica 25, que dá para dividir por 5, que fica 5, que divide por 5 e que fica 1. Terminou a fatoração. Então, raiz quadrada de 400, eu posso reescrever juntando de 2 em 2 aqui, como se trata de uma raiz quadrada. Posso reescrever como raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Agora, aplicando a propriedade 1 dos radicais, eu tenho o índice do radical igual às potências. Então, eu posso simplificar isso e colocar 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, raiz quadrada de 400 é 20. Letra B. Raiz sexta de 64. Bom, vamos fatorar o 64. O 64 dá para dividir por 2, que fica 32, que dá para dividir por 2, que fica 16, que dá para dividir por 2, que fica 8, que divide por 2, que fica 4, que divide por 2, que fica 2, que divide 2 e que fica 1. Raiz sexta de 64, podemos reescrever como raiz sexta de, juntando aqui de 6 em 6, 2 elevado a 6. Aplicando a propriedade 1, a raiz sexta de 64 é 2. Exercício 2. Simplifique os seguintes radicais. Letra A. Raiz quadrada de 200. Bom, vamos fatorar o 200 e ver o que podemos fazer. 200. Dá para dividir por 2, que fica 100. Que dá para dividir por 2 e que fica 50.
que divide por 2, que fica 25. Que divide por 5, que fica 5, que divide por 5 e que fica 1. Então, aqui, ó, se trata de uma raiz quadrada. Então, a gente vai juntar de 2 em 2 os iguais. Eu tenho um 2 ao quadrado e um 5 ao quadrado aqui e um 2 aqui sozinho. Então, eu posso reescrever como raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes o 2 que está sozinho e vezes 5 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Agora, o que está elevado ao quadrado, eu posso tirar para fora da raiz. Então, vai ficar 2 vezes 5 raiz quadrada de 2 que ficou lá dentro. Quanto que é 2 vezes 5? 10. Então, vai ficar 10 vezes raiz quadrada de 2. Vamos para o próximo. Letra B. Raiz cúbica de 16. Vamos fatorar o 16. 16 dá por 2, que fica 8, que dá para dividir para 2, que fica 4, que dá para dividir por 2, que fica 2, que divide 2 e que fica 1. Então, raiz cúbica de 16, eu vou juntar os iguais de quantos em quantos? De 3 em 3. Então, fica aqui um 3 ao cubo, um 2 ao cubo, certo? Deixa eu botar de volta aqui. 2 ao cubo vezes o 2 que está sozinho. Bom, o que está elevado ao cubo, como se trata de uma raiz cúbica, eu posso tirar para fora. Então, fica 2 raiz cúbica de 2. Certo? Agora, a gente vai resolver exercícios utilizando a propriedade 2, que se eu tenho uma raiz enésima de a elevado a m, se eu multiplicar ou dividir o número p pela potência e o índice do radical, eu vou ter um radical equivalente. Da mesma maneira, a gente vai usar a propriedade 3, onde ela diz que a raiz do produto é igual ao produto das raízes, da mesma maneira que a raiz do quociente é igual ao quociente das raízes. E também vamos utilizar em alguns a propriedade 4, em que se eu tenho uma raiz dentro da outra, para transformar em um único radical, eu multiplico os índices. Bom, vamos fazer o exercício 3. Escreva cada expressão por meio de um único radical. Letra A. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Todas as raízes, todas as duas estão elevadas ao quadrado. São raízes quadradas. Então, eu posso reescrever como uma única raiz. Eu boto 2 vezes 3 dentro da raiz quadrada. Aplicando a propriedade 2, certo? Propriedade 3. Então, fica raiz quadrada de 2 vezes 3 é 6. Vamos lá. Exercício B. Raiz sétima de 100 dividido por raiz sétima de 2 ao quadrado. Bom, propriedade 3 também dizia que o quociente do produto é igual ao produto dos quocientes. Então, vamos colocar tudo numa raiz só. Então, raiz sétima de 100 dividido por 2 ao quadrado.
Quanto que é 2 ao quadrado? 4. E isso vai resultar raiz sétima. 100 dividido por 4, 25. Então, resultou raiz sétima de 25. Vamos para o exercício C. Raiz cúbica da raiz quadrada de 10. Aplicando a propriedade 4, que se eu tenho uma raiz dentro da outra, eu multiplico os índices, eu vou ter raiz quadrada de 3 vezes 2, de 10. Raiz de 3 vezes 2, de 10. Quanto que é 3 vezes 2? 6. Então, ela vai resultar em raiz sexta do radicando 10. Agora, vamos fazer um último exercício. Transforme a raiz quarta da raiz sexta de 256 em uma raiz cúbica. Bom, primeiramente, vamos aplicar a propriedade 4, que diz que a gente pode multiplicar os índices quando a gente tem uma raiz dentro da outra. Então, vai ficar raiz de 4 vezes 6 de 256. Quanto que é 4 vezes 6? 24. 4 vezes 6, 24, de 256. Agora, vamos fatorar o 256 para ver o que acontece. O 256 dá para dividir por 2, que fica 128. Que dá para dividir por 2, que fica 64. Que dá para dividir por 2, que fica 32. Que dá para dividir por 2, que fica 16. Que dá para dividir por 2, que fica 8. Que dá para dividir por 2, que fica 4. Que divide por 2, que fica 2. Que divide 2 e que fica 1. Terminou a fatoração. Então tá, vamos reescrever a raiz de 24 por 2, porque tudo aqui é 2, elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, elevado à oitava potência. Certo, o que nós podemos fazer aqui? Podemos utilizar a propriedade 2, que se a gente divide ou multiplica o índice do radical e a potência pelo mesmo número, a gente obtém um radical equivalente. Nesse caso aqui, vamos dividir o índice e a potência por 8. Então, eu vou dividir 24 por 8. E eu vou dividir a potência aqui 8 por 8. Certo? Fazendo essa divisão, eu vou ficar com 24 dividido por 8 é 3. E dentro da raiz eu vou dividir a potência de 8 por 8. 8 dividido por 8 fica 1. Nem preciso botar. Então, eu tenho aqui o resultado final, raiz cúbica de 2. Transformamos
essa raiz toda aqui em uma raiz cúbica. Certo, gente? Até o próximo vídeo.